Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do DP na Prática. Aqui nós vamos trazer conteúdos práticos do Departamento Pessoal e Social semanalmente que vão ajudar você, que é do Departamento Pessoal, com as mais diversas dúvidas do dia a dia. Eu sou o professor Luciano Pimentel e hoje nós vamos falar sobre a CTPS Digital. Vamos falar quais são as principais dúvidas que você tem sobre a CTPS Digital. Então, o que é CTPS Digital na prática a gente vai ver no episódio de hoje. Aproveita e nos siga nas redes sociais. Você pode nos seguir no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Os links vão aparecer aqui para você ir lá e receber conteúdos diários da área trabalhista e também sobre o E-Social, tá bom? É importante também que você deixe um comentário aqui abaixo desse vídeo sobre o que você está achando dos episódios e também sugerir temas para outros episódios. Eu tenho certeza que eu vou ter o prazer de trazer esse conteúdo aqui para você. E mais uma informação importante, lá no nosso canal do YouTube tem uma playlist com todos os episódios do DP na Prática. Então, se você quer conferir os episódios anteriores, vai lá, eu vou deixar o link aqui no card para quem está no YouTube poder clicar e ir direto para a playlist. Vamos que vamos então, hoje nós vamos falar sobre CTPS Digital. Tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre CTPS Digital e o que é CTPS Digital na prática, tá? Então a gente vai falar sobre todos os detalhes e vai deixar você por dentro de tudo sobre esse tema, tá bom? Então vem comigo. Então vamos direto ao ponto, que é falar sobre CTPS Digital. Pessoal, a CTPS Digital ela já é uma realidade, tá? E ela já traz benefícios, inclusive foi até premiado, para você ter uma ideia. Esse projeto já foi premiado, sendo um dos projetos mais inovadores que já foram criados. Então já está funcionando sim, só que essa mudança cultural que a implantação, dessa nova temática de lidar com as informações relacionadas ao trabalhador mexe muito com a vida de quem trabalha no departamento pessoal. Então aqui a gente vai ver todas as nuances, a gente vai ver o que é CTPS Digital, a gente vai ver legislação, como instalar, como acessar as principais funções. Eu vou mostrar para você no aplicativo tudo sobre CTPS Digital, para que você realmente saia dessa aula aqui dominando tudo sobre o CTPS Digital, beleza? Então vamos falar hoje sobre o quê? Sobre carteira de trabalho e previdência social, que é um documento que a gente ama, Quem é do DP ama muito, tá bom? Vou marcar aqui no meio, porque a gente vai falar toda a evolução dessa carteira de trabalho. Então a gente usava normalmente o documento no formato físico, que é aquele documento azulzinho, aquilo que você já sabe, Aquela carteira azulzinha, a famosa azulzinha, Deixa eu pintar aqui uma carteira azulzinha, você sabe qual é esse documento físico. A gente estava acostumado a usar esse documento físico. Naquele documento você fazia o quê? Você colocava o contrato, Era um documento que já tinha os dados dos trabalhadores, Nome da mãe, nome do pai, tinha várias informações ali, número de carteira e etc. Então lá você colocava contrato, você fazia anotações em gerais, Você fazia anotações ali, e aí era anotações de férias, anotações de salário, troca de função, você fazia anotações lá nas anotações gerais, você colocava observações sobre o contrato de experiência, por exemplo, projeção de aviso prévio, você fazia várias anotações, era uma rotina muito comum no departamento pessoal. Só que aí nós tivemos uma lei, tá? A Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei conhecida, que é a Lei 13.874 de 2019. Lá no seu artigo 15, ela alterou alguns dispositivos da CLT e justamente os dispositivos que tratavam sobre a utilização da carteira de trabalho, processo de emissão, anotações, prazo de anotação, uma série de informações foram alteradas em 2019. Isso aqui aconteceu mais ou menos em setembro de 2019. E nesse mesmo período, em setembro, outubro, vieram outros dispositivos legais, tá? Mas aí eu já falei que até então a gente usava o documento físico, tá? Então, depois da publicação dessa lei, nós tivemos a carteira no meio eletrônico, tá bom? Eletrônico, que também é conhecido como digital, a carteira digital, tá? Então nós tivemos duas legislações importantes que foram publicadas. Anota aí que foi a portaria 1065, tá? Ela trata sobre a emissão da carteira no meio eletrônico, no meio digital. E nós tivemos outra portaria, que é a portaria 1195, que trata sobre as anotações da carteira também no meio digital, tá bom? Então, agora o documento é digital. Então, em vez de você ter um documento físico azulzinho,
você vai poder acessar o documento digital pelo celular smartphone, deixa eu desenhar aqui um celular smartphone, ou pelo seu computador, né, na web, ou seja, a partir de qualquer dispositivo na web, pode ser um computador, pode ser um tablet, né, desde que tenha essa conexão à internet. Então, a partir de agora, né, você pode acessar o documento via internet. O documento físico, ele foi substituído pelo documento digital, tá? Desde quando? Desde setembro de 2019, tá? A partir da Lei da Liberdade Econômica, e aí foi regulamentado por essas duas portarias aí, que é da Secretaria do Trabalho, Ministério da Economia, que vieram trazer informações relevantes. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber sobre a carteira de trabalho, que até 2019, setembro, é o documento físico que as empresas utilizam. A partir daqui é o documento digital. Uma particularidade, né, que a gente precisa pontuar aqui, deixa eu passar um traço aqui, é que no documento físico, a gente, quem está iniciando no primeiro emprego, normalmente tinha uma rotina que era fazer o quê? Fazer uma emissão, né? Então você ia lá, num posto da Secretaria do Trabalho, no Cine da Vida aí, nos PACs, e aí você ia lá e fazia uma emissão do documento físico. No documento digital você não precisa fazer emissão, então vai anotando aí que são as primeiras dicas, são as primeiras dúvidas que começam a surgir sobre o documento digital, tá? No documento digital você não tem emissão, igual como você fazia aqui, tá? A emissão, quando eu estou dizendo aqui, é você ir num posto físico da Secretaria do Trabalho, num shopping ou em qualquer outro local, né, fazer aí a emissão. Não tem emissão no documento digital. Por quê? Porque já existe um pré-cadastro, tá? Já existe um pré-cadastro para todo mundo com CPF, tá? Então, se hoje você tem um CPF, você já tem um pré-cadastro no documento digital. Então, você não precisa, né? Porque já existe um pré-cadastro com o seu CPF. O que você vai fazer é fazer um cadastro, né? Você vai apenas fazer a validação do seu acesso no gov.br. O gov.br é uma plataforma que reúne todos os serviços do governo, tá? Em uma única plataforma. Então, se você já acessou o gov.br, por exemplo, para acessar o meu INSS, ou para acessar seguro-desemprego, você já deve ter o acesso no gov.br. E aí você vai fazer o quê? Você vai baixar o aplicativo no celular e fazer a validação do seu acesso, tá? A gente vai já falar sobre isso. Ou também acessar na web. Eu falei que é possível acessar pela internet através de computador. Então, a primeira informação é sobre a emissão. No documento físico, você fazer uma emissão indo lá e solicitar o documento físico. No documento digital, você não precisa, porque já existe um pré-cadastro para todo mundo com CPF, tá? Outra dúvida comum é com relação ao número da carteira. No documento físico, a gente tinha 4 informações, né, que eram importantes nesse documento físico, que era o número da carteira, que era a série, né? E também a UF e a data, certo? Era um grupo de informações importantes. No documento digital, você não vai ter isso aqui, tá? Por quê? Porque o número da carteira, tudo isso aqui foi substituído pelo CPF, tá? Inclusive, hoje, se você for contratar um empregado, você não precisa pedir nada dele, porque o CPF, ele equivale à apresentação da carteira de trabalho, só que agora em meio digital, tá bom? Então, o CPF é suficiente para você fazer a contratação de um trabalhador sem pedir mais nada dele. Tem gente que pede cópia, pede print, pede PDF, você não precisa pedir nada, porque a lei não obriga o trabalhador a apresentar. E aí você precisa tomar cuidado, porque tem empresas que colocam isso como uma condicional na hora de contratar. E isso pode dar dor de cabeça no futuro para a empresa. Então, o CPF, ele é o número da carteira. Como você ainda está usando os sistemas da Caixa, tem um macetezinho aí, tá? O macete é o seguinte: quando você vai preencher lá no teu software de folha, ele vai pedir essas informações aqui, e também no sistema da Caixa pede, você vai, no número da carteira, você vai preencher os 7 primeiros dígitos do CPF, tá? Tá bom? No número de série, você vai preencher os 4 últimos do CPF. Na UF, você vai colocar, tá dando aparecer aí?
a UF do trabalhador e a data, você coloca a data do mesmo dia que você está cadastrando. Então, se você estiver cadastrando hoje, é a data de hoje que você vai colocar, tá? Se você tiver... a data que você estiver cadastrando aí. É muito comum também, menor aprendiz, tá se cadastrando no site lá dos menor aprendiz para concorrer à vaga, e aí lá pede todas essas informações, tá? E ele vai preencher com essas informações aqui, tá? No número da carteira, os 7 primeiros dígitos, no número de série 4 últimos dígitos do CPF, na UF, a UF do trabalhador, unidade da Federação do Trabalhador, e na data, a data, né, a data que ele está cadastrando, tá bom? Então teve essa mudança aqui nessa temática, são mudanças relevantes, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Eu vou apagar aqui que tem muito mais informação, tá? Deixa eu apagar essa parte aqui que a gente já falou sobre a emissão. Vamos lá. No momento que eu estou gravando essa aula aqui, tem uma informação importante. Você sabe que as empresas hoje estão utilizando a social, tá? E no momento que eu estou gravando essa aula, ainda está passando por uma fase de transição. Então, como ela começou a valer em setembro de 2019, quais são as empresas que são obrigadas a fazer as admissões, né, já com base no documento digital? A gente vai ter as empresas do grupo 1, 2 e 3 do E-Social. Essas empresas praticamente são as empresas privadas brasileiras. Então, todas as empresas privadas hoje, se elas forem contratar um empregado, basta com que ele apresente o CPF, a gente já falou aqui. O CPF, ele equivale à apresentação da carteira de trabalho, então só o CPF é suficiente. Inclusive teve uma campanha, né, da Secretaria do Trabalho falando sobre isso, que falava, o tema da campanha era CPF pronto, né? Quando o empregado for contratado, basta que ele apresente o CPF pronto. E quem estuda já a história do departamento pessoal, nos primórdios do departamento pessoal, para você fazer uma admissão, por exemplo, você só precisaria da carteira de trabalho ou de uma foto. Olha só que interessante. Depois que vieram outros documentos, de endereço, blá, blá, mas logo no início era só carteira de trabalho e foto. E agora, na carteira de trabalho digital, você só precisa do CPF e pronto, você já consegue contratar um trabalhador, né? Porque lá, com a base da social, você tem acesso às outras informações, tá? E aí, no momento que eu estou gravando essa aula, tem um grupo que ainda não está usando o documento digital, que é o grupo 4, tá? O grupo 4 são os órgãos públicos, são as entidades públicas, órgãos públicos federais, estaduais, municipais. No momento que eu estou gravando essa aula, eles ainda não estão usando a social e por isso eles continuam usando o documento físico. Quando eles vão contratar alguém pelo regime de CLT, tá? Pelo regime da CLT, eles precisam do documento físico. E se eles estão contratando uma pessoa que não tem documento físico, tá? E aí tem uma prerrogativa lá na portaria 1065, que é a portaria que trata sobre a emissão. Então, em casos excepcionais, o órgão responsável lá, que é a Secretaria do Trabalho, eles vão emitir o documento físico. Então, se você é do grupo 4 e está contratando alguém em regime de CLT, você não está na social, você vai precisar do documento físico e essa pessoa não tem, você vai orientar ele e aí você tem que dar alguma declaração, um edital, alguma convocação, alguma coisa, né, que fala que aquele trabalhador vai ser contratado pelo regime de CLT por um órgão público e aí ele vai na instituição, né, responsável lá na Secretaria do Trabalho da cidade e lá ele vai conseguir emitir esse documento porque esse grupo 4 ainda não está utilizando, tá? Então grupo 1, 2 e 3 já está usando o documento em meio digital, não pode pedir documento físico, tá? E aqui eu quero abrir parêntese porque o maior desafio hoje, a gente está em 2021 e a carteira foi implantada em 2019, pra vocês terem uma ideia, mais de um ano, quase 2 anos já da implantação da carteira e tem empresas que não se adaptaram ainda, que continuam utilizando o documento em meio físico, elas estão exigindo a apresentação do documento físico, fazem anotação em documentos físicos e isso, gente, gera retrabalho para quem é do departamento pessoal, porque um dos objetivos do nosso E-Social é substituir as obrigações que existem hoje, tá? No DP, e uma delas é essa rotina, né, de carteira de trabalho, anotações, atualizações de carteira, porque tudo isso é feito através do E-Social, tá? Então, você não precisa, você que é do grupo 1, 2 e 3, ou seja, todas as empresas privadas do Brasil não precisam mais do documento físico, tá? Não precisa mais, basta com que você gere as informações para a social, tá bom? E aí, quando eu falo isso, sempre surge aquela dúvida, tá, professor? A minha empresa já está na social, então como é que eu faço para fazer as anotações na carteira?
Como é que eu faço para fazer as anotações na carteira? Vamos lá, que eu vou fazer um desenho aqui para você, para ficar interessante para você, tá? Como é que você faz então? Você tem lá o seu software de folha, né? O seu software de folha, você vai gerar o seu e-social, ele está aqui dentro, né? Está integrado com o teu software de folha. Você vai gerar as informações para o e-social, que vão alimentar lá o banco de dados da social, tá? O banco de dados da social. Certo? Então você vai gerar principalmente 2 eventos que são importantes, que geram dados para a carteira em meio digital, tá? Ou seja, que você vai fazer tanto a parte de contrato, contratação, quanto a parte de anotações também. 2 eventos importantes são o evento S22, S2200, né? É tanto S na nossa cabeça, gente. E o S2299, que é o evento de desligamento. Então, admissão e desligamento pode ter alguns outros eventos, pode, tá? Mas é que eu citei os principais. Admissão e desligamento, que gera movimentações para a carteira de trabalho. Então, quando você gera essas informações para o e-social, o e-social recepciona esse dado, ele faz o tratamento desse dado. E lembra que eu falei que tem 2 portarias? Na portaria 1195, tá? Essa portaria 1195, ela fala sobre quais dados que são coletados dentro da social que são relevantes para a carteira. Então, ela vai listar nome, data de admissão, cargo. Ela vai listando ali, tá? Todos os dados que ela precisa aqui, tá? Então, ele vai lá na base da social e coleta esses dados. Então, a partir da social é alimentado outra base de dados, tá? Que é a base de dados do CNIS, tá? Ou CNIS, né? Que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, lá no CNIS, esses dados saem da social, vêm para cá, e o CNIS vai, né, alimentar a base da CTPS. Aliás, a base da CTPS está no CNIS. E aí você vai ter acesso, a previsão é em 48 horas, o teu sistema enviou dados para a social enviou para o CNIS, em até 48 horas, esse que é o prazo, tá? Você já consegue acessar no aplicativo no celular ou na web, tá? Pelo computador, o empregado ele já consegue acessar. Lembrando, tá? Que o acesso a essas informações é de exclusividade do empregado. A empresa não pode fazer cadastro para visualizar nada, não tem acesso de empresa na carteira de trabalho. O acesso da empresa não é social, ela gera os eventos pelo e-social, vai para o banco de dados da social, o e-social alimenta o CNIS e o CNIS alimenta, né, as informações para o empregado ter acesso em até 48 horas, tá bom? Muito bem! E aqui eu já quero abrir parêntese para uma informação que é muito comum de aparecer aqui, tá? Que gera bastante dúvida, tá até mapeado aqui para eu falar, que é sobre o CBO. Então, quando você contrata um empregado, você cadastra esse empregado no e-social, esse empregado você vai informar o CBO dele, certo? A gente sabe que para todos os cargos não tem CBO específico, então às vezes você vai escolher um CBO que mais se aproxima daquele cargo que o empregado tem. Quando o empregado vai olhar aqui no aplicativo, lá no contrato dele, nas informações de cargo vai aparecer exatamente o nome do cargo que está no CBO, no número que você informou. Não aparece aquele nome que você dá aí na sua empresa, tá? Então, já antecipando qualquer problema que você vai ter, quando você contratar um empregado, você já avisa ele qual é o nome do cargo que vai aparecer na carteira, para ele não olhar e tomar um susto e dizer eu não fui contratado para assumir esse cargo. Aí você explica que não tem CBO para todos os cargos, que aquele cargo é o que mais se aproxima, né? Que é assimilar as funções que ele vai desenvolver aí na sua empresa, certo? Então, informação importante e relevante para você. Fechado? Muito bem, então você já sabe como é feita as anotações na carteira agora em meio digital. Você pode até fazer um esqueminha e explicar para o seu colaborador aí na sua empresa, tá? Vamos a uma dúvida muito comum agora, que é a parte de cadastro, tá? Como é que é feito o cadastro? Você, do departamento pessoal, tem que orientar o seu trabalhador, e aí eu vou pedir para a gente incluir aqui no vídeo, para passar aí para você, como é que é feito o cadastro, mas antes eu quero explicar aqui para você, tá? Você vai fazer o cadastro, eu já falei que o acesso da carteira de trabalho digital está na plataforma gov.br, tá? Essa é a plataforma de serviços do governo. Você pode acessar por qualquer dispositivo, smartphone ou computador na web, tá? Se for o smartphone, ele tem que ter sistema Android ou iOS, tá? Tem nessas 2 versões.
Um erro muito comum aqui na parte de instalação, de baixar o aplicativo no celular, é que às vezes a tua configuração do teu celular tá com um país de origem diferente, tá? Tá com outro país de origem, aí você não consegue às vezes localizar o aplicativo da CTPS, que só está disponível para o Brasil. Então você tem que ir lá nas configurações do teu celular e mudar para país de origem e colocar Brasil, tá bom? Então está disponível na versão Android ou iOS para celular ou na versão web na internet, você consegue acessar, tá? Aí está disponível na plataforma gov.br. Se você for pela web, você vai direto na plataforma gov.br. Se você for pelo celular, você baixa o aplicativo CTPS Digital. Aí você vai ter que fazer seu cadastro. Tem 2 fases de cadastro, tá? A primeira fase é no gov.br, tá? É uma fase de cadastro com dados pessoais. Ele vai pedir algumas informações ali, como nome, CPF, data de nascimento. E ele vai pedir também telefone, e-mail, tá? Depois que você preenche essas informações aqui, na parte de cadastro, se você ainda não tem cadastro no gov.br, ele vai te levar para uma validação de dados pessoais, tá? Então, nessa validação de dados pessoais, ele vai perguntar qual é o nome da tua mãe, qual é o ano que você nasceu, você vai colocando ali, tá bom? Então, acredito que nem tem data aqui, tá? É só nome, CPF, telefone e e-mail, tá bom? E aí aqui ele vai perguntar qual é a data que você nasceu, qual é o nome da sua mãe, algumas informações pessoais. Você passou para essa etapa, você vai para uma segunda etapa de validação. Você passando por essa etapa aqui, você já consegue acessar a carteira de trabalho, tá? E ela aparece a tela inicial ali com seus dados pessoais, você só vai ter acesso a essas informações. Para você validar a segunda parte, que é a parte de cadastro, a parte de contratos, ele vai perguntar de você algumas informações relacionadas à sua vida laboral. Aqui vai ter 5 perguntas, tá? 5 perguntas sobre o seu histórico laboral, ou seja, seu histórico de trabalho. Então vai perguntar qual foi a última vez que você trabalhou, você contribuiu para o INSS, qual foi a última empresa que você trabalhou, vai dar o CNPJ da empresa lá. São 5 perguntas, se você errar mais de 2 ou 2 ou mais, você só consegue fazer depois de 48 horas esse novo processo, tá? Se você não conseguir validar esses dados laborais, você pode fazê-lo ainda pela uma agência do INSS, você pode fazê-lo também pela uma agência da Caixa, do Banco do Brasil, você consegue validar, ou até mesmo nos Cines você consegue validar o seu cadastro na carteira, tá? E o que eu acho um pouco difícil você fazer isso, é muito mais fácil você tentar fazer pelo aplicativo, ler com calma a pergunta e tentar responder. Então a gente vai incluir agora aqui um vídeo de como é que você faz o cadastro, é um vídeo rapidinho, assiste aí e volta aqui comigo que a gente vai continuar falando sobre CTPS digital. Muito bem, agora nós vamos instalar a carteira digital. Liga o seu celular, baixa o aplicativo que está disponível para Android e para iOS aí na sua loja de celular. Lembrando que também você pode acessar o aplicativo na web, tá? Depois de baixado, você pode instalar e depois você pode abrir. Então agora a carteira de trabalho ela passou a ser digital, totalmente digital, e nela você vai poder consultar suas informações trabalhistas. A forma de acesso à carteira de trabalho é no gov.br, que é uma plataforma do governo, onde reúne aí vários serviços do governo e você vai precisar cadastrar e validar um acesso na plataforma.gov. Lembrando que se você já tem um acesso cadastrado no Meu INSS ou no Cine Fácil, você também pode usar esse usuário e senha para acessar a plataforma.gov.br. Então você vai aqui entrar nessa aba aqui, se você não tem acesso, você vai precisar cadastrar. Então nessa etapa você vai precisar preencher esse formulário com os dados pessoais, CPF, nome, telefone e e-mail, marcar aqui o desafio e também aceitar os termos. Depois de aceitar os termos, você vai em continuar. Agora nessa segunda parte, você vai precisar validar alguns dados. Em que ano você nasceu, qual é o ano do seu nascimento, qual é o mês do seu nascimento. São 3 perguntas apenas que podem variar, pode perguntar aqui o nome da mãe, então pode perguntar aqui outras perguntas pessoais para você aqui responder. São apenas 3 perguntas. Depois de marcado, você pode continuar. E agora você vai, para validar o cadastro, ele vai enviar uma senha ou a senha por e-mail ou por SMS. Vou marcar aqui esse SMS. Essa etapa aqui de validação é muito importante para que não haja fraude, é uma modalidade nova. Há um tempo atrás eu fiz o cadastro aqui, ainda não tinha essa opção disponível, então é uma função nova para validar. Você pode digitar aqui o código que recebeu e vai invalidar cadastro. E agora então você pode criar a sua senha, tá? Depois você vai criar a senha.
Nós concluímos essa etapa e fizemos o cadastro da senha. Agora nós vamos entrar com o gov.br. Agora, de fato, nós vamos entrar na carteira de trabalho digital. O seu usuário vai ser o seu CPF. Você vai inserir ali a sua senha, vai entrar e agora você vai ter que autorizar o uso dos seus dados pessoais para o serviço da CTPS Digital. Este serviço precisa utilizar as seguintes informações pessoais do seu cadastro. Utilizar a sua identidade no gov.br e seu nome e foto. Então, a partir da sua aprovação, a aplicação acima mencionada, a plataforma.br utilizará essas informações listadas acima, respeitando os termos de uso e política de privacidade. Então, ele vai pegar os seus dados da plataforma gov.br para utilizar na carteira de trabalho digital. Então, você vai em autorizar. Pronto, você já está dentro do aplicativo da carteira de trabalho digital. Nessa primeira tela aqui já aparece que ela não é um documento vale como documento de identificação. Nessa empresa que ainda não tem nenhum registro profissional, que normalmente aparece aqui nessa primeira tela, porque é uma pessoa que nunca trabalhou de carteira assinada, que é primeiro emprego. Então nessa aba inicial ele vai dar os dados pessoais, como vocês podem ver, e também vai estar aqui as últimas informações que foram enviadas pelo E-Social, vai estar listado aqui na primeira tela. Pode aparecer também nessa tela que o CPF não foi encontrado na base do CNIS. Normalmente aparece para quem nunca trabalhou empregado e que ainda não tem um número de NIS cadastrado. Quem já tem um número de NIS cadastrado, ele já vai aparecer como está aparecendo aqui, ou se já trabalhou empregado, vai aparecer aqui os 3 últimos eventos que foram enviados pelo E-Social. Então agora tem uma etapa importante que é validar aqui embaixo, na parte inferior, a aba de contratos. Então agora você vai em continuar e ele vai te direcionar para 5 perguntas da sua vida laboral que você vai precisar validar agora. Lembrando que você não pode errar mais de 2 perguntas, senão você só vai conseguir tentar novamente validar esse cadastro a partir de 24 horas após esse erro, tá bom? Qual é o ano da sua última contribuição para a Previdência Social? Como essa pessoa nunca trabalhou empregado, então ela nunca contribuiu. Então eu vou marcar aqui que nunca contribuiu para a Previdência Social. Então tem outra pergunta aqui. A segunda pergunta é: qual dessas empresas seguintes você já trabalhou? Como eu falei, essa pessoa nunca trabalhou empregado, então eu posso marcar aqui: não trabalhei nas empresas citadas. E eu posso ir em continuar. Agora está perguntando em que ano você foi contratado em seu emprego atual ou no último emprego com carteira assinada. Como eu falei, nesse caso, essa pessoa nunca trabalhou, então vou marcar aqui nunca trabalhou e vou continuar. E agora, a próxima pergunta é: quando ocorreu a última contribuição por carnê ou guia da Previdência Social, GPS, nos últimos 5 anos? Aí ele traz aqui exemplos de contribuição, tá? Nesse caso aqui, como essa pessoa, já falei, nunca trabalhou empregada, eu vou marcar que não contribuiu individualmente por carnê ou guia nos últimos 5 anos e vou em continuar. E agora a última pergunta é: sua última contribuição para a Previdência Social foi sobre qual salário? Nesse caso também nunca contribuiu, mas se você já trabalhou empregado, verifica aí o último salário que você recebeu, que você contribuiu para a Previdência, aí você pode marcar e continuar. Pronto, todas as respostas estão corretas, então foi validado a fase aqui da vida laboral, então eu vou continuar. Lembrando que se você errar 2 perguntas, você só vai poder continuar depois de 24 horas. Agora vamos continuar. Agora tem outro termo de autorização de uso de dados pessoais pelo serviço de CTPS Digital. Este serviço precisa utilizar as seguintes informações pessoais do seu cadastro: utilizar a sua identidade no gov.br, utilizar nome e foto e também utilizar os dados da Previdência Social confirmados pela internet. Então eu vou aqui em autorizar. Pronto. Agora ele já habilitou aqui a aba de contratos. Nesse caso não aparece nenhuma empresa aqui, porque essa empresa nunca trabalhou. Aqui em enviar também você pode gerar o PDF, mas a gente vai ver isso em outro vídeo. E nessa outra aba aqui tem também informações de benefícios e que na última tem mais informações. Muito bem, agora eu estou aqui, você já fez o seu cadastro no aplicativo para verificar como é que foi feito. Eu estou aqui com o meu aplicativo da carteira de trabalho. Estou capturando a minha tela aqui, eu não sei onde é que a equipe vai colocar, se colocar aqui do lado, você vai estar visualizando aí também, tá? Aqui eu quero já mostrar para você a tela de inicial. Quando você faz aquele acesso no gov.br, você já consegue ter acesso a essa tela aqui, tá? Para você fazer a segunda validação, você viu no passo a passo, você vai ter que ir para essa aba de contratos, que é a aba aqui inferior. Então aqui na parte de baixo eu tenho a aba início, que é essa aba que você está visualizando, a aba de contratos, onde vai aparecer todos os contratos que eu tenho com empresas. E outro detalhe importante, que é uma dúvida comum, aqui só aparece contratos
tá, de trabalho pelo regime de CLT. Se você teve um trabalho como autônomo, como prolaborista, contribuinte individual, não vai aparecer aqui, tá? Contratos que não são regime de CLT não aparecem aqui, só regime de CLT, tá bom? Aqui já aparecem as últimas anotações também nessa tela inicial de empresa que você trabalhou, mas bora ver, continuar vendo aqui embaixo. Então tem início, tem contratos, enviar, nesse ícone de enviar, onde você gera o PDF da carteira e pode enviar caso você precise apresentar esse documento em algum lugar. E benefícios, alguns benefícios que já estão incluídos aqui, tá? Para você solicitar, como por exemplo, seguro-desemprego. E uma das propostas é que venha para cá também meu INSS, que venha para cá para dentro também o FGTS, tá? Quando já estiver integrado na nova plataforma, e vai ser muito bacana. Então bora explorar aqui o aplicativo. Aqui na parte superior tem uma informação aqui, ó. Tem minha foto. Essa foto aqui pode ser qualquer foto, não tem critério de foto, tá? É a mesma foto que é usada no gov.br. Se tiver lá já vai aparecer aqui. Tem uma informação importante aqui embaixo do CPF que está dizendo o seguinte, que não é válido como documento de identificação. Por que está escrito isso aqui? Porque, você sabe, o documento físico, ele tinha essa função. Por exemplo, se você precisasse viajar e não tivesse um documento, um RG, para apresentar, você poderia viajar com essa carteira de trabalho, porque ela valia como documento, né, de identificação com foto válido. Já o aplicativo no celular não tem essa mesma função, então você não pode, eu vou solicitar um atendimento, eu vou apresentar o aplicativo no celular. Não tem essa função, tá? Por isso que tem esse nome aqui embaixo, tá bom? Quando você clica aqui nessa lista, nessa linha azul, ele vai abrir e vai te dar os dados, tá, relacionados, tá bom, os dados relacionados aí a dados pessoais seu, nome, nascimento, sexo, nome da mãe e nacionalidade. Se tiver alguma dessas informações divergentes, você vai precisar, essa é uma dúvida comum também, tá? Se tiver alguma dessas informações divergentes, você vai precisar solicitar a correção dessas informações na Receita Federal, fazendo a atualização do seu CPF. Por quê? Porque esses dados aqui eles vêm da base do CPF. Então, você pode fazer tanto na Receita Federal quanto nos Correios. Você vai lá e solicita uma atualização, ok? Eu já falei que aqui são as últimas anotações que foram feitas no último vínculo que você trabalhou, que está aparecendo aqui nessa tela. Quando você está acessando a primeira vez a aba de contratos, eu vou mudar aqui, ele sempre dá essa mensagem aqui, tá? Que pode ter alguns dados divergentes e que eles ainda planejam fazer uma atualização. Eu não sei quando que isso vai acontecer ou como vai acontecer, mas você vai ter que ser feita uma atualização desses dados, tá? Você vai entender. Se você nunca acessou ainda essa aba aqui, é a segunda etapa de validação que eu falei. Você vai ter que responder aquelas perguntas da vida laboral e você consegue acessar os dados de contrato, tá? Se você trabalhou aí, se você nunca trabalhou, na verdade, tá, de carteira assinada, não vai aparecer nada aqui. Primeiro emprego, por exemplo, não aparece nada aqui, tá? Não vai aparecer nada. Então vai acontecer de pessoas que são primeiro emprego, que vão acessar o aplicativo, que não vão conseguir acessar essa área porque vai aparecer uma mensagem dizendo que CPF não foi localizado na base do CNIS. Por que aparece essa mensagem? Porque a pessoa não tem número de NIS, ou número de NIT, ou número de PASEP, porque pode ser um desses números, né, que é vinculado à base do CNIS. E no futuro esses números não vão mais existir porque já está sendo feito o processo de substituição, tudo vai ser só CPF. Então quem é primeiro emprego normalmente aparece essa informação, tá? E aí, já deixo uma dica aqui, abre um parênteses, se você está contratando alguém que é primeiro emprego e essa pessoa não tem número de PIS, é responsabilidade da empresa fazer o cadastro, número de PIS para esse trabalhador, porque ele não vai conseguir fazer isso em lugar nenhum, é a empresa que tem que fazer, tá? E onde é que faz isso? Acessando Conectividade Social, lá na abinha de empregador, você vai encontrar lá a opção de cadastro de PIS e cadastra lá um para o empregado. Se você cadastrar e entregar a primeira GFIP, ele vai ter acesso aqui a essas informações, tá bom? Muito bem, tá? Aí, aqui você pode abrir os contratos e visualizar o que tem em cada um deles, tá? Eu não vou fazer isso aqui, porque vai dar muito trabalho para a nossa equipe editar, mas você pode clicar aqui e visualizar o que tem lá. Vai ter salário, vai ter atualizações que foram feitas pelaquela empresa, né? Tem gráficos falando da evolução salarial, tempo que você tem ali, se você tem atividade salubre vai aparecer aqui. E detalhe, muitas dessas informações aqui eram informações passadas, tá? Antes da social, que foram alimentadas pela base do CNIS, né? Que recebe dados principalmente da GFIP, por exemplo, tá? Aqui na aba de enviar, você vai encontrar, é aqui que você gera o PDF da empresa. Então você pode selecionar o que você quer que apareça naquele PDF. Se você quiser que apareça só dados
pessoais, vai aparecer só dados pessoais. Se você quiser que apareça só algumas empresas que você trabalhou, só essas empresas que vai aparecer aqui no PDF, tá? Seleciona e tem o ícone laranjado aqui, clica nesse ícone laranjado, você vai gerar o PDF. E na última aba tem a aba de benefícios aí, então tem benefício emergencial, seguro-desemprego, bônus salarial, tá tudo aqui dentro, tá? Eu já falei também que possivelmente FGTS deve vir para cá também, para os empregados começar a monitorar. E na última aba você vai ter a aba de notificações, perguntas frequentes sobre a CTPS, tudo isso aqui dentro do aplicativo, tá? Então, é muito simples de utilizar, é muito prático, né? E lembrando que isso aqui é de acesso do trabalhador, tá? Não é acesso da empresa. Então é o trabalhador que vai acessar e vai ter, né? Vai ver todas as informações que foram declaradas pela empresa através de onde? Através do E-Social, tá bom? Ok, muito bem então. E para finalizar, eu vou passar aqui algumas principais dúvidas que o pessoal tem sobre CTPS digital. É bem rápido, tá? A primeira é se a empresa obrigar eu a apresentar o documento físico. O que eu faço? Pessoal, principalmente você que é de DP, com certeza está me assistindo, você não pode obrigar o empregado a apresentar documento físico, tá? Se ele se sentir prejudicado, ele pode até processar a empresa. Então fica esperto com relação a isso. Por quê? Porque já mudou, é uma mudança cultural, né? A apresentação do CPF substitui a apresentação do documento na carteira de trabalho. Então, só o CPF é suficiente para você fazer a admissão do trabalhador, tá? Uma pergunta muito comum também que o pessoal tem é a questão do número do PIS. Eu já falei aqui que o PIS ele vai ser logo substituído pelo CPF. Então, na carteira não aparece o número de PIS, a não ser que o trabalhador abra algum contrato de trabalho e lá ele vai conseguir visualizar o número que foi informado, tá bom? Se for primeiro emprego, você já sabe, é a empresa que tem que cadastrar o número de PIS para o trabalhador. Logo eu já falei que vai ser substituído, por quê? Porque o PIS é utilizado hoje para o sistema da Caixa, então logo vai ser substituído pelo CPF e aí você não vai ter mais esse problema, tá? Nunca trabalhei de carteira assinada, esse aplicativo aqui serve para mim ou eu tenho que tirar o documento físico? É uma outra dúvida que surge bastante, tá? Quem nunca trabalhou de carteira assinada não precisa do documento físico, já vai direto para o documento digital e lembrando, só vai precisar do documento físico, eu já falei aqui, empregados que vão ser contratados por empresas do grupo 4, tá? Que ainda não estão no social no momento que eu estou gravando essa aula, tá? Outra pergunta comum é, eu já fiz a minha carteira de trabalho digital, o que eu faço com a minha carteira de trabalho física, tá? Se você tem um documento físico, você não vai jogar ele fora, tá bom? Por quê? Porque, documento físico, documento digital, quando teve a mudança? Em setembro de 2019, tá? Então, mais ou menos dia 25 ou dia 24, não tô lembrado agora de cabeça, tá? Então, tem uma coisa chamada de legado, tá? Que tá acontecendo quando a social substitui algum tipo de obrigação. Então, se você precisar comprovar algum vínculo trabalhista, você que é trabalhador, diante de 2019 para trás, você vai usar o documento físico, tá? Então, guarda esse negócio aí, não joga ele fora, tá? E daqui para cá você não precisa se preocupar porque tudo é pelo E-Social, tá bom? Inclusive, se você foi contratado por uma empresa e não aparece nada lá, ou se tem alguma informação divergente que já foi feita a partir dessa data, você informa a empresa e ela tem que corrigir pelo E-Social, tá bom? Então, não joga o documento físico, tá? Inclusive, se você precisar comprovar vínculo para fim de aposentadoria, o documento físico vai te ajudar muito nesse quesito, tá bom? E para finalizar, tem uma dúvida muito comum, lembrando, mais uma vez, é importante enfatizar que a carteira de trabalho, ela tá no gov.br. E aí, o empregado, possivelmente, ele já tem algum tipo de cadastro. Por quê? Porque o gov.br reúne mais de 500 serviços do governo, é muito mais, tá? Tô chutando aqui, tá bom? Então, em algum momento, o empregado ele precisou utilizar algum serviço e ele gerou um acesso. É muito comum na hora do empregado baixar o aplicativo e tentar cadastrar o acesso, o aplicativo falar que ele já tem um acesso cadastrado, só que, na verdade, o que ele está falando é que ele já tem um acesso no gov.br e aí o empregado pode solicitar a recuperação da senha caso ele não lembre, tá bom? Então foi isso, pessoal. Deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. Marca um amigo também que precisa aprender mais sobre CTPS digital. É um assunto inesgotável, realmente é uma mudança cultural saber que agora a gente não vai ter mais contato com aquela carteira azulzinha. Tinha gente que era muito apegado a fazer anotações e tem empresas que ainda estão fazendo, mesmo não sendo obrigadas, tá? Mas lembrando que essas informações não têm validade a partir de setembro de 2019, porque você já é obrigado a fazer pelo E-Social e se você não está fazendo, o que vai ser cobrado de você vai ser a entrega da social e você vai estar com certeza sendo penalizado se não está fazendo, tá? Então muita atenção com relação a isso.
Eu sou o professor Luciano Pimentel, então esse foi mais um DP na Prática. Eu espero muito que você tenha gostado. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, entrar no nosso grupo do Telegram e vir estudar com a gente também, tá? Será um prazer te receber aqui na NIT. Eu espero que você tenha gostado e te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau, sucesso!